Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Números, narra a história de um profeta por nome Balaão, onde o profeta, entre os capítulos 22 e 24, narra toda a história do profeta Balaão. Mas o auge da narrativa vai quando o profeta é barrado, onde Deus usa a sua própria jumenta, onde ele está ali espancando por não sair do lugar onde a jumenta estava vendo o anjo de Deus, o anjo do Senhor, e não ir adiante, até que Deus usou a própria jumenta para falar com Balaão, para parar o profeta, porque Balaão havia almejado algo no seu coração e se corromper, se vender, mudar a mensagem onde Deus havia mandado ele abençoar o povo de Deus, o povo de Israel, e aquele a quem queria mudar a mensagem, comprar Balaão, queria que ele amaldiçoasse, mas Deus usou essa situação para barrar o profeta, onde ele disse que não podia amaldiçoar aquele a quem Deus já tinha abençoado. E fiz um resumo para nós entendermos isso que o Senhor quer nos ensinar com Balaão. O Novo Testamento fala de Balaão várias vezes, no 2 de Pedro, fala no livro de Judas, fala no livro de Apocalipse, porque a Bíblia fala do caminho de Balaão. O caminho de Balaão é um caminho onde o risco das riquezas, da injustiça diante de Deus, é aquele que quer mudar aquilo que Deus já falou, que Deus já disse como é que é, mas ele quer mudar por interesse, por riqueza, por ego, por vaidade. Então, o caminho de Balaão não é um caminho que começa na corrupção das riquezas, é um caminho que começa, como tudo, bem sutil. É um mensageiro que o mensageiro leva a mensagem de Deus, e Deus dá a mensagem é de Deus, tudo vem de Deus. E o caminho de Balaão é um caminho que começa onde o mensageiro é o profeta, aquele que leva algo de Deus para o povo, queira mudar a mensagem por interesse, por vaidade, por ego, para agradar a homens. E esse é o caminho de Balaão, é o caminho que a Bíblia alerta e reprova severamente. Olha só o que fala, só vou ler aqui uns versículos na segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, fala desse caminho. Esse caminho esse caminho de Balaão é um caminho onde será inflamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós. Aqui os falsos mestres, que no Novo Testamento está alertando esse caminho de Balaão, que no tempo antigo era o profeta, agora está dizendo os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos
discípulos que não têm caráter, que andam em obras injustas, que vai receber o justo castigo. É assim o caminho de Balaão que a Bíblia descreve e fala que se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou eles no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui em 2 de Pedro fala do caminho de Balaão, que é o caminho da injustiça, e fala de um justo que pregador da justiça. Aqui chama Noé de pregador da justiça. E todos aqueles que foram chamados por Deus para levar sua mensagem devem ser um pregador da justiça, da mensagem de Deus, daquilo que ele entregou, independente da situação, do lugar, das pessoas. Aleluia, glória a Deus. E fala que esse justo, ele vivia, habitava entre eles, atormentando a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, os justos, que não se corrompe, que não entra pelo caminho de Balaão. Ele tem a sua alma atormentada, a sua alma enfadada, por causa das obras iníquas desses que não pregam ou mudam a mensagem de Deus. Veja que Balaão é um falso profeta, mas Balaão profetizava e acontecia. Balaão falava de coisas de Deus e que era verdade. Mas o falso profeta, no Novo Testamento, que alerta, né, o anticristo, não, ele fala as coisas de Deus, ele fala a verdade no sentido de acerta em muitas coisas. Balaão não era um falso profeta porque não acertava. Balaão era um falso profeta porque se corrompeu, porque mudou o coração, a sua intenção de levar a mensagem de Deus, não mais como justo Noé, como mensageiro da justiça Noé, que pregava justiça para arrependimento, para salvação. Essa é a intenção do verdadeiro profeta. E tudo começa quando o profeta, quando o mestre, quando o pregador muda a mensagem. Começa por ego, por vaidade, por medo. Então, vem o prato das riquezas. Nunca começa pelas riquezas. Sempre começa por as paixões do coração, pelas intenções do coração. E a palavra de Deus diz que, olha só, 2 de Pedro 2,15, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Aleluia. Esses tais
esses que são os falsos profetas, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Aleluia. Porquanto, preferindo palavras jacciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecido moverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Abre os olhos, Balaão, é a mensagem. Abre os olhos, aqueles que andam pelo caminho de Balaão, pelo caminho de mudar a verdade de Deus, ou a mensagem de Deus, que é a mensagem que Deus entregou, por vaidade, por ego, por interesse, por dinheiro. Esse é o caminho de Balaão, aonde Deus, aleluia, vai te livrar dele e vai abrir os teus olhos para enxergar os falsos mestres, os falsos mensageiros da justiça, que são injustos diante de Deus, não porque não fala a palavra de Deus, mas sim porque a intenção do seu coração é uma intenção de tirar proveito do ambiente, proveito das pessoas, proveito para melhorar a sua imagem, para ser recebido, para ser aceito. Esse é o caminho de Balaão. Que Deus nos livre desse caminho, que Deus nos guarde, que Deus nos guie e que Ele abra os nossos olhos pela verdade, a luz da verdade. As trevas, ela sobressairá, a luz sobressairá as trevas, porque para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde do caminho de Balaão.